Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão, face a face em todas as épocas da humanidade. Nós começamos aqui na Web Rádio Fraternidade mais uma edição do programa Fonte Viva de Luz. O programa hoje é especial, porque a gente tem uma visita muito bacana. Mas antes da gente começar o programa, a gente vai dar um oi com o pessoal que está aqui com a gente para fazer esse nosso trabalho hoje. Vamos lá, com a gente, William Jacó. Olá, amigos, né? É sempre um prazer poder participar aqui dos programas, né, da Web Rádio Fraternidade. E hoje ainda mais, estando ao lado de amigos queridos, Eulália Bueno e os demais que se apresentarão aqui. É uma grande alegria, desejo muita paz a todos. Então, a Eulália Bueno está com a gente aqui também, vai dar seu oi pro pessoal. É uma imensa alegria, uma gratidão a Deus, aos espíritos benfeitores, a esses amigos que estão aqui, e poder falar com os ouvintes da Web Rádio Fraternidade e tentar levar a nossa vibração positiva, um pouco mais de paz aos corações. Muito bem, com a gente também o Wellington. Olá, amigos, é sempre uma alegria o nosso reencontro sobre as bênçãos de Jesus. Também com a gente, Manuel Prudêncio. Boa tarde a todos, se bem que nós não sabemos que hora que você estará assistindo, então bom dia, boa noite, todas as boas vibrações possíveis em qualquer momento que o seu coração seja atingido pela nossa palavra, pela nossa presença, que Jesus esteja ao teu lado, te abraçando, te inspirando, te amparando sempre. Muito bem, então, a gente está recebendo a expositora, escritora, amiga, essa é a melhor parte, né, amiga, né? Eulália Bueno, que está fazendo um trabalho na região de Uberlândia, então ela teve em Tapaciguara, está aqui em Uberlândia e em várias outras cidades, aí, Monte Alegre, Monte Carmelo, Itiutaba, então fazendo um trabalho de trazer os ensinamentos espíritas nessas cidades. Eulália, como a gente disse no começo, bem-vindo ao nosso singelo trabalho da Rádio Fraternidade. E eu já começo fazendo a primeira pergunta para você. Como é que a Eulália conheceu a doutrina espírita? A gente sabe que você veio de Portugal, novinha, né? Se fixou aqui no Brasil, em Santos. E aí, como é que foi esse contato com a doutrina espírita? Rubens, eu cheguei ao Brasil com 3 anos de idade. E o meu pai já tinha estado no Brasil, já tinha vivido alguns anos no Brasil. Por falecimento da mãe, ele retornou a Portugal, foi o espaço para eu nascer. Então, quando eu cheguei aqui, o meu pai já era espírita. Então, o contato inicial já foi dentro da casa espírita. Óbvio, eu não entendia o que era espiritismo, mas eu já vi os espíritos, falava com eles, só que eu não sabia que eles eram espíritos, porque para mim os mundos se completavam. E o que eu achava estranho era que a minha família, que era tão unida, de repente ignorava pessoas que estavam no mesmo ambiente que nós. Só você via? Só eu via, né? Conversava, passava recados, e o meu pai entendia. A minha mãe se preocupava muito porque achava que eu estava tendo algum problema mental. Mas eu fui acolhida já 3 anos de idade, veja só. No Ismênia de Jesus, é uma casa espírita em Santos, interessante, fundada por uma portuguesa. Tinha os vínculos aí, né? Pois é, a Maria Máxima. Então ali eu fui conduzindo a minha infância, adentrei a adolescência. Eles já tinham toda a estrutura de um trabalho de evangelização. Nós estamos falando aí na década de 60. Então, era uma casa modelo, era um lar de mães solteiras, acolhia essas mães e seus filhos, lhes oferecia encaminhamento profissional. E meus pais eram tarefeiros. A minha mãe trabalhava com a mediunidade, embora eu sempre brinquei muito com ela, depois que fui crescendo, entendendo a mediunidade, estudando, eu dizia que ela era espiritólica, mas com uma mediunidade fabulosa.
Então, a mediunidade, o espiritismo, é uma coisa natural na minha vida. É o que eu realmente sempre conheci. Alguém quer fazer? Porque a gente está aqui, a Divina não falou. Divina, fala seu oi aí. Você tinha... Gente, oi para vocês. Assim, estou muito feliz, né, com todos vocês aqui na Rádio Fraternidade, né? É sempre um grande prazer receber todos aqui, né, que passam por aqui. A gente fica muito feliz. Então vamos estar aqui contribuindo um pouquinho, participando, né, e ouvindo a todos que aqui estão. Alguém quer fazer uma pergunta nessa área assim, inicial? Aproveitando, vou falar assim da carreira dela. Aproveitando a narrativa, ela coloca uma perspectiva curiosa sobre o ponto de vista de mediunidade, é que o mundo normal, ele não é o nosso. E você vê o mundo normal, que são os espíritos convivendo, os espíritos sem corpo convivendo com os espíritos com corpo, né? E você disse que a tua mãe tinha mediunidade, mas logicamente não era vidência. O que era? A minha mãe era médium psicofônica, mas eu admito assim que conviver com Eulália, hoje meu marido, depois de 39 anos de casado, ele se pergunta se é prova ou expiação, né? Mas para os meus pais acho que foi uma terrível expiação, porque a forma de expressão da minha mediunidade era múltipla. Então, uma delas era efeitos físicos. Então, nossa casa era um poltergeist. Para mim, aquilo era natural. Eles viam tudo se movimentar, mas eu via quem estava movimentando. Então, era como se eu estivesse jogando ping-pong com alguém e eles só viam a bolinha indo de um lado para o outro, mas eu estava jogando com alguém. Então, era natural para mim. Eu não tinha a dimensão do que representava aquilo. Você jogou ping-pong com alguém ou não? É só um exemplo. Rubens, pior que joguei. E perdi, tá? Vamos lá. Quem fala, vamos aproveitar é o Lália, gente. Aqui, ó, tem aqui, William. Só liga o microfone. Vai, só liga aí. Isso, pode puxar. Bom, hoje a sua tarefa, talvez uma das que mais se destacam, sejam os livros e a oratória. Mas antes da oratória, né, vir mais à tona, gostaria que você falasse dessa sua trajetória também mediúnica que precedeu, né, vamos dizer assim, tornar-se mais conhecida no meio espírita. Eu realizei por 22 anos a tarefa da psicografia de cartas consoladoras. E como nós sabemos, temos conhecimento que a partida de um ente querido é um momento de muito sofrimento, até para aqueles que são espíritas, a vivência daquele momento é difícil. Então as pessoas buscam a psicografia, e eu posso falar para quem está do outro lado, que é o médium, que nós, antes de sermos médiums, nós somos seres humanos normais. Então, a nossa sensibilidade faz com que a gente realmente sinta a dor do outro. Então, o momento da recepção de cartas é um momento muito difícil para o médium. Ele verdadeiramente se encontra entre dois mundos, recebendo a pressão psíquica de encarnados e desencarnados. Óbvio que do lado da espiritualidade tem uma organização que, com o máximo estudo que a gente tenha, foge ainda ao nosso entendimento. A forma como eles lidam. Mas nós, os encarnados, exatamente por não termos esse conhecimento, então a gente tumultua um pouco esse lado. Porque os nossos apelos, na maioria das vezes, são de desespero. E óbvio que o espírito que está para se comunicar, ele tem tanta ansiedade para falar com os entes que ficaram, quanto os entes que ficaram para falar com ele. Qual é o grande sofrimento? É que ele quer falar dele, ele quer dizer que está vivo, ele quer narrar do mundo espiritual, até porque a maioria de nós se frustra quando desencarna. Porque aí estamos entre aquilo que fizemos e aquilo que nos propusemos a fazer. Então, todo mundo fica esperando alguém que nos julgue, mas esse julgamento não existe.
o cara a cara com a nossa consciência. E as pessoas que estão pedindo a mensagem, elas não pedem apenas o comparecimento daquele espírito, mas elas direcionam o pensamento para aquilo que eles gostariam que o espírito falasse. E aí complica muito, cria um grande obstáculo, porque não é uma coisa simples como, por exemplo, eu vou chegar lá no centro, eu vou pedir a mensagem, porque em muitos lugares você tem contato com o médium, cada um tem um sistema de trabalho, e que a partir daquele momento, então, tem um monte de espíritos que falam, estão pedindo uma mensagem de fulano, aí vamos buscar fulano. É tão interessante, a nossa mentora Maria do Rosário nos disse que uma grande porcentagem é ao contrário. Os espíritos precisam, têm necessidade de dizer alguma coisa, que estão bem, ou da situação que aconteceu no desprendimento e às vezes de forma violenta, que os familiares não conseguem se libertar, e isso causa uma carga vibratória muito densa. E aí a espiritualidade tem todo um trabalho, um movimento de tocar o coração do familiar para que ele se dirija à casa espírita. Então algo acontece, ou aquela lembrança brusca, Por quê? Porque eles o envolvem com a vibração do ente amado. Mas quando ele vai direcionando o que ele quer, às vezes ele vai contra toda uma estrutura, um trabalho mediúnico de grande porte, porque ele não é restrito a uma sala privativa. Então, todo o povo que ali vai, sem um preparo, está participando de uma mediúnica, e essas vibrações acabam sobrecarregando o médium, porque ele é um ser humano antes de tudo. Então, às vezes a carta vem truncada, não traz alguma coisa, e a severidade do julgamento para com o médium é muito forte, né? E, na realidade, poucas vezes ele vai atingir o médium, mas o médium foi um instrumento para ele se comunicar, o espírito se comunicar. Então, atinge o ente querido, que se entristece, porque ele sabe o esforço que foi feito. Então, veja que nós precisamos mudar o nosso pensamento para participarmos mais positivamente desse momento. Realmente não é fácil. Pode falar. Olha, né, eu achei uma coisa interessante nessa sua fala, porque eu sempre tive para comigo que os espíritos que se manifestam mediunicamente, antes de se manifestarem, já haviam dado a mensagem para a pessoa via sonho, via presença, e a pessoa acaba não recebendo, e aí ela precisa realmente da psicografia ou de uma carta para poder vir aquilo, né? Tipo, meu anjo de guarda vive tentando conversar comigo, assim como o anjo de guarda de todo mundo, né? Aí manda mensagem para você não aceita, aí cutuca o Wellington. Aí o Wellington fala alguma coisa, aí não adianta, cutuca o William. Aí o William dá mais um pedacinho. Há um esforço muito grande na sua narrativa da parte da espiritualidade para levar a família e o espírito para aquele encontro, para resolverem alguns problemas, né? Até pegando um gancho nisso que o Manuel falou, nesse tempo de trabalho seu, tem alguma história que te marcou, que você conseguiria lembrar aí e relatar pra gente? Me marcou muito a história de um menino de 7 anos, eu nunca esqueci o nome dele, era Abner, né? E ele desencarnou de uma cirurgia cardíaca, após uma cirurgia cardíaca. E a mãe culpava muito o médico, porque ela achou que foi falta de competência dele. E o menino, quando nós recebemos a mensagem, não sabíamos desses detalhes, ele vem e faz 2 desenhos. Um, antes dele entrar ao centro cirúrgico, e ele posiciona no desenho o quarto em que ele se encontrava, a cama, onde se encontravam o pai e a mãe. E depois ele faz um desenho, lógico, de uma criança de 7 anos, do centro cirúrgico. E ele dá um destaque ao médico, ele faz o desenho do médico, o risco da abertura do peito dele. E ele faz assim os desenhos das pessoas que rodeavam o médico no número exato das que se encontravam no centro cirúrgico. A forma de comunicar dele, né?
E o registro para fazer com que a mensagem se sim, tornasse sim. fidedigna. E aí ele escreve, ele põe, sabe aqueles desenhos em quadrinhos que você faz aquela nuvenzinha saindo da boca da pessoa e escreve alguma coisa? Ele escreveu o exato momento em que o médico disse assim: vamos, menino, você está sendo como um filho que eu tenho que trazer à vida. Me ajuda, luta pela sua vida. Então desfez no coração da mãe aquela sensação de ódio que ela tinha pelo médico. E ela acabou virando uma grande amiga do médico. Ao levar o desenho, ele disse que chorou muito, porque ele pôde nomear, assim, quem eram os auxiliares, no número exato que o menino fez e na posição correta no centro cirúrgico. Um desenho. Nesse caso, você citou uma psicografia de uma criança que desencarnou com 7 anos e ela se manifesta através do desenho, que é algo que ela talvez faria se ela estivesse encarnada, dentro da sua maturidade de uma criança com 7 anos. Mas você recebeu cartas de criança até com idade inferior, mas que conseguia escrever, e a pessoa fala assim: mas como é que ela desencarnou criança e agora escreve como um adulto? Que há um questionamento do movimento espírita em relação a isso, né? Desencarnou com 5 meses, com 1 ano, 2 anos, e como que agora traz uma carta desse jeito? Eu queria que você me falasse para o público, né, se é possível um espírito que desencarnou enquanto criança se comunicar através da psicografia. Sim, é possível. Nós temos que ver que o corpo era de expressão infantil. Mas nós precisamos aí fazer uma citação que a Maria do Rosário, ela sempre foi muito cuidadosa, e o Martins Fontes também, que era um dos responsáveis pela psicografia, foi médico, sanitarista, poeta e uma pessoa que sempre atendeu os pobres em Santos, é uma figura muito respeitada lá. Eles sempre precederam a entrega das psicografias com uma explicação às pessoas, o que eu achava muito condizente. Então, eles colocavam 2 situações. Cada espírito tem uma finalidade, ter vindo à reencarnação, retornado em tenra idade. Ele poderia vir para completar um tempo, né, uma prova, e não estar planejado uma outra reencarnação imediata. Então, ele retoma a forma original dele e consegue se expressar como um adulto. O interessante é que ainda pontua na mensagem algo da personalidade infantil que o habitou. Então, ele é capaz, por exemplo, de citar gestos, choros, enfim, palavras que falava errado quando tinha 2 anos, né? Isso eu acho muito bonito. E outra situação é quando a criança, entre aspas, o espírito era mantido naquele nível de idade porque ele precisava reencarnar a breve tempo. E aí eles conseguiam se expressar assim: a minha mão é tomada, e ele descrevia quem estava tomando a mão dele, como a gente toma a mão de um filho antes que ele aprenda a escrever, para torná-lo dócil à escrita, né? Então eles recebiam ajuda e explicavam que eles precisavam se manter assim, porque tornaria mais fácil o retorno deles à reencarnação. E o Abner, esse menino, ele pediu à mãe que ela tivesse muita paciência, porque eles precisavam desse período em que ele viveu, para ele esvaziar uma energia, e que ele iria voltar para ela. E que ele diria para ela quando ia voltar, que num Dia das Mães, que antecedesse o retorno dele, ele levaria o recado à mãe. Ela receberia uma flor, né? Aí ela pensou: mas Dia das Mães, a coisa mais comum é receber flores, né? E aí ela, no Dia das Mães, de uns 3 anos à frente, ela sai no domingo de manhã, diz que ouvindo as crianças brincando, e aí, de repente, de dentro de uma casa, uma criança de uns 2 anos arrancou uma flor de um buquê que uma mulher tinha nas mãos, trouxe para ela e disse: mamã, e entregou. E no ano à frente, ela deu à luz um menino, que hoje está com 7 anos, a idade do Abner. Então, eu estive com ela agora recente, e ela diz: olha, o Abner amarrava o tênis, ele quis aprender a amarrar o tênis, e ele amarrava de uma forma ímpar.
E o filho dela faz exatamente igual. E o primeiro desenho que ele fez uma cama e um risco no peito. Então, acho que a gente não precisa falar mais nada. Confirma. É interessante toda essa história de mediunidade, essa coisa das cartas que realmente consolam. Que, imagina, se a mãe estava com ódio, com raiva, mudou. O médico também devia estar com um sentimento de culpa muito grande. Veja, mostrou um outro olhar, que é o olhar da espiritualidade. Alguém quer fazer alguma pergunta nessa área? Eu tenho mais uma aqui. Você já psicografou alguma mensagem de um encarnado? Não. Só deu lá mesmo, né? Olha, eu já recebi mensagem psicofônica de um encarnado. A mensagem psicográfica, não. A psicofônica, até assim, para mim foi uma grande surpresa. Eu coloquei muito em xeque a minha mediunidade. Por quê? Porque era de um grande amigo meu, que para mim, ele estava bem. Tá? Ele era um grande colaborador da nossa casa. E ele tinha viajado para a Argentina com a previsão de voltar alguns dias depois do momento em que eu recebi a mensagem, né? E ele nos pedia prece, nos pedia ajuda e pedia para que eu fosse vê-lo, para ajudá-lo a desencarnar. E aí, quando eu voltei, né, da mediúnica, nossa, a minha emoção, a minha situação era muito difícil, porque estava em xeque, né? Para mim, eu não estou falando para os outros, estava em xeque para mim a veracidade da mediúnica. E aí a nossa casa também tem 2 pavimentos. Aí nós descemos a escada, tinha um bilhete embaixo da porta. Quando eu abri, era de uma filha dele, dizendo que ele passou mal na Argentina, foi trazido por avião de convênio e estava com AVC hemorrágico na UTI do Hospital da Santa Casa. E que quando elas foram perto dele, que ela sentiu que ele queria muito falar comigo. E aí ela saiu da visita e veio me chamar. Só que a visita foi na hora da mediúnica. Então eu fui lá à noite, fizemos uma prece por ele, ele estava em coma. Eu pus a mão na mão dele, fizemos a oração, ele apertou a minha mão e desencarnou. E aí... Olha só, gente, nós estamos com a Eulália Bueno aqui nos estúdios da Web Rádio Fraternidade, gravando o programa Fonte Viva de Luz especial, e a gente está aprendendo bastante. Olha só quanta história bacana a gente pôde aqui aprender agora, trocar experiências. Quem mais fala, pergunta? Você não quer perguntar não, velho? Então você está muito tímido, pode puxar. Pode ir, vai lá. Querida Eulália, num de seus comentários você cita uma mentora, Maria do Rosário. Como que você a conheceu? Fala um pouco para nós, quem é ela, as atividades dela, enfim. Então, eu narrei para vocês que entre as minhas mediunidades eu tinha de efeitos físicos. Isso. Né? Então, em torno dos meus 5 anos, eu comecei a ter percepções muito estranhas. Eu, quando ia dormir, eu chorava muito e dizia para os meus pais que eu queria uma cama mole. E eles não conseguiam entender muito bem, eu dizia que eu não queria mais aquela cama de pedra, né? E eles falavam que a cama não era de pedra, eu falava, a cama é de pedra. E aí eu descrevia a Maria do Rosário, num hábito de freira, e dizia que eu estava num lugar pequeno, que tinha uma janela pequena, que tinha grades e que ela me ajudava a enfrentar aquela vida. Depois eu fui entender que eu tinha sido... tinha uma vida religiosa, tinha sido freira, e a cama de pedra era exatamente a cama que tinha, que depois eu estive no lugar e vi, eram feitas de pedra. Mas teve uma vez em particular em que eu chorei demais porque estava me machucando muito e meu pai levantou-se e foi me tirar da cama onde eu me encontrava, e quando ele me ergueu, o lado que estava para o travesseiro estava todo arranhado, em sangue mesmo, como se eu tivesse raspado o rosto na pedra. Então eu estava com arranhão de pedra mesmo. Então essas coisas nunca me deixaram dúvida da mediunidade. E a Maria do Rosário, depois eu fui saber que ela era a Maria do Rosário, ela sempre foi aquela que me ajudou a ter força de
aceitar as situações que tanto se passavam no lado espiritual, por lembranças dolorosas que eu trazia, como no lado material, porque eu tive muitas doenças. Eu tive doenças graves em pequena, como nefrite, a ponto assim dos médicos desenganarem, ela dizer, diga para sua mãe, diga para o seu pai que você não vai morrer. Eu falava, não fica assim que eu não vou morrer. Diga que você vai ficar boa. Eu vou ficar boa. Então, eu tinha umas posturas assim. Eu imagino meu pai e minha mãe como foram preocupantes ouvir tantas coisas. Foi assim que eu conheci a Maria do Rosário. Muito bem. Vamos lá, Divina, você quer adentrar no outro tema? Vamos lá. Pois é, eu estou aqui muito admirada, né? Porque a minha sede com relação ao tema mediunidade é muito grande, né? Até então, porque eu assim, ainda estou engatinhando. E aprendi muito, né, com a sua fala aqui, né? Acredito que eu estou aqui pensando, tem muitas coisas para trocar ainda, né? Com a nossa amiga Eulália. E é uma pessoa que viveu, como ela mesmo disse, né? A infância, a vida dela de adolescência, né? A adulta, com a mediunidade ali muito aflorada, muito presente na vida dela. Então, até quando surgiu o primeiro livro, né, que você escreveu, isso foi recente, né? Porque parece que a gente teve um bate-papo ou isso já aconteceu há muito tempo. Esse primeiro livro seu foi psicografado. Como que aconteceu? Olha, Divina, o primeiro livro mesmo eu escrevi para uma das minhas filhas, porque eu tenho o hábito de contar histórias e não é só nas palestras, é o meu jeito de ser no dia a dia. Então foi quando eu escrevi o Estelinha, a estrelinha que não ficou sozinha. E em 2004, então, com a sequência das mensagens, nesses anos todos que eu fui recebendo de orientação, chegou um ponto que a Maria do Rosário disse assim para mim, depois de 22 anos de psicografia, ela disse assim para mim, sabe, todas as mensagens que você recebeu, que estão guardadas, sei, o que eu faço com elas? Joga fora. Mas eu fiquei assim, indignada. Esses espíritos é custoso, né? A gente escreve. Ou os médiuns, né? Ou os médiuns, né? Mas é porque a gente não quer, você não queria desfazer, né? Não, mas é verdade, nós somos espíritos custosos. Eles estão nos ensinando desapego, disciplina. Aí eu disse, mas eu posso ler e escolher algumas para ficar? Elas não são suas, elas são minhas e eu quero que jogue fora. Então isso é muito difícil, né? E aí, naquele 1 ano, vieram as mensagens para compor o livro, o que foi a melhor vida, né? Mas o mais interessante a gente sabe que a essência do espírito, ela evolui, mas a gente percebe a evolução do médium, que a disciplina nos impõe. Pegando os livros de mensagens, os romances, você vai vendo que muda o foco, que se amplia o vocabulário. Ela me pedia muito que eu lesse, eu lia e eu perguntava, tá bom? Não. Tá bom, não, mas... Tá bom, né? E até hoje não tá bom. Até hoje não tá bom, né? Sempre quer que leia mais, sempre quer que estude, sempre quer menos de algumas coisas. E quando foi para me encaminhar da psicografia para a tarefa dos livros e da palestra, então ela colocou uma disciplina para ir deixando devagarinho, porque eu tinha uma outra etapa da mesma tarefa. Não é, né? Para nós não é. Mas ela disse que era uma outra etapa da mesma tarefa com uma disciplina diferenciada. Então, que eu precisaria parar a psicografia, porque eu não ia conseguir atender a disciplina que a psicografia exige. E realmente, né? Com essas viagens. Agora, eu só queria contar quase que é uma anedota espírita. Olha, então, vamos lá. Um clima para escutar uma anedota espírita contada pela Eulália Bueno aqui no Fonte Viva de Luz. Vamos lá. Centro Espírita Ismênia de Jesus, 1966. Eu com 9 anos de idade. Minha mãe vai para o centro. E vocês sabem que naquela época as reuniões mediúnicas eram públicas, né? Então, o Ismênia,
Imagine que a Maria Máximo, que fundou o Ismênia, era uma atriz portuguesa. Então, ela fez um palco com ribalta, é lindo, né? E toda a assistência embaixo. E eu ficava questionando por que algumas pessoas estavam sentadas e outras ficavam de pé e a fila andava, gente. Vocês não têm ideia que aquela fila andava. Eu não sabia que era a fila dos espíritos. Mas eu sabia que aqueles subiam as escadas. Os que subiam, né? Às vezes uns subiam por umas escadas que nem eu estava vendo. E aí um dia, eles foram encerrar a mediúnica. E eu ficava com muito medo, então eu entrava embaixo das cadeiras, dependendo dos espíritos que estavam na fila, eu entrava embaixo das cadeiras, porque eu tinha medo deles, né? E, de repente, um me percebeu e veio em cima de mim, sabe? E eu correndo embaixo das cadeiras, até que eu cheguei lá na frente, e ele no corredor, porque há espíritos que não percebem que desencarnaram. Então, eles encontram obstáculos nas coisas materiais. Então, ele estava tentando passar de uma fileira para outra e eu, na minha cabeça, falava, se ele subir a escada e chegar lá na mesa, pronto, acabou. Eu sabia que eles chegavam lá e eles saíam por outro lado. Então, eu queria me livrar. Aí, eles começaram a encerrar a mediúnica, eu levantei e falei assim, não, tem mais um aqui que estava na fila. E aí, como é que o pessoal fez? Eles ficaram espantados, né? Não entenderam nada do que eu estava falando, mas o espírito foi encaminhado. E eu fiquei feliz da vida, né? Os membros da mediúnica não sabiam o que estava acontecendo, né? Uma criança de 9 anos sabia. É interessante isso. Eulália, mas aí você trabalhou com a psicografia e aí começou a escrever. Paralelamente a isso, também vem um trabalho, a gente depois vai falar um pouquinho dos livros, mas paralelamente a isso tem um trabalho também que é o de fazer exposições. Como é que foi que surgiu essa coisa de fazer palestra? Como é que foi o encaminhamento para essa área? Quando eu comecei o estudo da mediunidade, eu tinha 15 anos. Por conta da mediunidade ser muito ostensiva e eu estar sofrendo abalos no meu sistema nervoso. Então, assim, eu tive muitas depressões entre a minha infância e a adolescência, processos, hoje eu sei, né? Processos obsessivos graves. Então, o encaminhamento da mediunidade foi, assim, a melhor escolha, porque se não fosse ele, acho que seria o sanatório de doenças mentais, né? Então, com 15 anos, e era uma casa muito grande, e eu tinha uma maturidade, porque eu abri os livros de Kardec, e para mim não era a primeira vez que eu estava lendo. Parece que quando eu queria um assunto, eu até sabia mais ou menos onde procurar, era muito jovem, né? E olhando essa facilidade, a nossa dirigente de estudos dessa casa, ela era um general. Era uma pessoa rude, uma disciplina assim, muito dura. E para você ter ideia do tamanho da casa, ao todo eram 400 médiuns. Nossa. Então eu fazia parte de uma tarefa à noite de passe, já com 16 anos. E aí eu lembro que foi um temporal muito, muito grande em Santos. Embora o auditório, que era para 450 pessoas, estivesse lotado, o palestrante não foi. Você está brincando? Não foi. Não, Mas eu não sabia, eu estava dentro da câmara de passe. E aí ela entrou e disse assim, quem ia fazer palestra não veio. Até aí tudo bem. Mas ela usava uns tamanquinhos que quando a gente estava de olho fechado, quando aquele tamanquinho começava a ficar com o barulho mais próximo, a gente quase desencarnava. Que desespero, hein? E foi ficando muito próximo de mim, né? Mas eu nunca imaginei que ela ia fazer o que fez. Ela pôs a mão no meu ombro e disse assim, levante-se, sem nenhuma birra, sem nenhuma manha, tome esse evangelho, abra agora aqui na minha frente, e o que cair, você vai lá fora e faz a explanação do evangelho. Aí eu disse para ela, você não vai dizer que não consegue, porque se você disser isso, você vai embora. Nunca mais você entra aqui. Nossa, que era um rigor. Né? Então, por esse fato que aconteceu comigo, eu respeito muito
né? Eu acho que até por isso que meu casamento de 39 anos dá certo. Eu respeito muito quem diz assim, gente, não me chama para fazer a prece. Não me dá essa tarefa de exposição. Porque realmente, tudo bem, de repente ela até teve uma intuição de uma tarefa que eu tinha à frente. Mas eu era capaz de ter desencarnado com 16 anos. E como é que foi a palestra? Eu não me lembro. Rubens, eu não me lembro. Mesmo? Verdade, eu estou falando sério. Eu não me lembro. Eu fiquei muito, muito nervosa. Eu acho que realmente foi a espiritualidade com os meus limitados recursos naquele dia, tomou dessa minha mediunidade e fez a palestra. Ela gostou porque ela começou a me dar esse encargo. Mas assim, eu não me lembro. Vamos lá. Por falar em lembranças, você, quando diz sobre a sua infância, 3 anos, 5 anos, parece ter uma memória muito aguçada. E, salvo engano, para preparar alguns dos livros que são livros de tempos passados, os espíritos tiveram também que trabalhar nisso. Como é que é essa coisa de lembrar tanto, lembrar muito? Os livros, principalmente No Silêncio dos Claustros, é um relato de uma vida anterior. Então, assim, lembranças espontâneas surgem. E não é só para mim, viu? Quando você fala de lembranças, isso foi revelado para você durante o trabalho ou depois? Não, lembranças espontâneas a gente tem, todos nós temos no dia a dia, que a gente não sabe que são. Tá. A gente não sabe. Porque nas nossas atitudes... Todos nós. É natural. É natural. Medos que nós temos, você falou muito no Festudo do Medo, né? Então, por quê? Porque já são recordações que nós temos. Então, a gente pode não ver a imagem, a gente pode não ver a cena em si, mas a gente revive. Tem a sensação. Tem a sensação. Aquilo é algo... São indícios. Mas uma particularidade nos romances é que eu sou levada ao lugar, à época, é como se eu estivesse inserida dentro da cena. Sabe aquele 3D? Uhum. Que a gente põe aquele óculos? Só que é muito mais que isso. Ernesto Bozano faz alguns estudos com relação a será que eu fui ou será que eu estou mentalmente sintonizando com o espírito ou com a lembrança do espírito? É ir mesmo, é geograficamente. É geograficamente. Você vai geograficamente. Como o Flammarion sugere, uma viagem pelas ondas vibratórias do universo, pelos fluidos e vai... Então a gente vai aos lugares de tal forma que eu tive a oportunidade de estar posteriormente encarnada de volta a esses lugares, porque eu queria saber a orientação espacial. Eu tinha uma porta em tal lugar, eu vou lá, a porta está lá. A ponto de eu fui... Foi meio que confirmar, né? Confirma. Eu estive no Mosteiro de Santa Clara, a Nova, e tinha uma porta, e eu comecei a dizer para o meu marido tudo que estava atrás daquela porta, de tal maneira que o senhor que tomava conta lá da sacristia, daquelas coisas, achou que eu estava conversando com a santa. Mas não, eu tinha ido lá. Então aquilo era muito forte em mim. Mas pensem que cada romance eu tenho que parar, eles me forçam a parar algumas vezes, porque aquela energia, ela atinge o nosso corpo. E aí, a minha admiração, da forma que o William tem esse toque de Leon Denis na alma, né? Que ele se dedica, que ele ama, eu tenho com Ivone Pereira. Porque eu vejo na mediunidade dela, óbvio que uma mediunidade portentosa, né? Mas a forma da mediunidade esclareceu a condução da minha e me deu coragem de ir em frente. Porque cada vez que acontecia, eu realmente achava que eu não ia voltar. Então, é muito difícil. E o trabalho que damos à espiritualidade, que eles têm que forçar essas paradas para nos desencharcar. Agora, imagine Ivone Pereira, que escreveu Memórias de um Suicida Direto. E seu esposo junto? Junto e não misturado. Porque ele não faz essas viagens comigo, não. Ele sabe que eu faço.
Ele sabe alguns sinais, né? Por exemplo, eu quando estive lá no Mosteiro de Santa Clara, a Velha, eu simplesmente deitei no dolmen que tem lá, onde foi o primeiro local em que depositaram o túmulo da Isabel de Aragão, né? Que é Maria do Rosário, e ele me fotografou, gente. Eu parecia que estava mumificada. Olha que legal. E ali eu trouxe, eu resgatei a memória. É um susto. Não, que legal. Bom, agora a revelação que ela deu aqui, né? Sim. Você viu que legal? Ah, Isabel de Aragão? Ué, olha só, hein? Meu Deus, hein? Mas, o Rubens, esses espíritos, eles estão debruçados sobre nós por muitos médiuns. É verdade, não. E não são os médiuns que são especiais, são os espíritos que são especiais para nos ajudar. Os médios são os problemáticos. Meu Deus, são, nossa. Que precisam evoluir. Exatamente. Pegando um gancho aqui nessa questão dos médiuns que precisam evoluir, Eulália, eu gostaria que você repetisse aquela história que você nos contou, que foi uma revelação da Maria do Rosário com relação aos delatores. Principalmente para... Nós estamos aqui rodeados de companheiros que fazem uso da oratória na tribuna espírita, né? Vamos nos encaixar todos aí. Por que o William ficou vermelho? O William ficou bem vermelho, gente. Porque ele é um médium. Eu fiquei vermelho mais cedo. Ele é um médium consciente. Vocês não têm consciente da responsabilidade dele. Você sabe que nós médios somos um pouco vaidosos. Para nos envaidecer é pouca coisa. Precisa pouco. E aí nós começamos a ver muitos espíritos da Inquisição vindo nas reuniões mediúnicas da nossa casa. A gente começa a se dar assim meio que uma importância, né? Poxa, se a gente é capaz de ajudar espíritos da Inquisição... Lá em Santos aqui a gente não tem deles, não. Não, né? Não, eles já reencarnaram todos como médiuns aqui. Por isso que a região é farta de mediunidade, médiuns. Eles passavam lá e reencarnavam aqui. Não, mas eu costumo dizer que a melhor coisa que eu faço é não fazer certas perguntas para Maria do Rosário, sabe? Porque você já aprendeu, a né? resposta vem. Você já aprendeu, né? Então ela disse, deixa eu te contar uma coisa. Os médiuns... A grande maioria dos médiuns de psicofonia e os nossos irmãos médiuns da oratória espírita, na maior parte, procedem da era da Inquisição, com fortes laços com Portugal. Por quê? Porque na época em que os judeus foram para a Espanha, para Portugal, e a igreja os submetia a abandonar as crenças deles e se tornarem os neocristãos. Por quê? Porque não queriam expulsá-los por conta das imensas fortunas que eles tinham, né? E, ao mesmo tempo, não queria a religião deles no país, porque ofendia a Santa Madre Igreja, não é? Então, muitos realmente, eles se submeteram e aceitaram a religião católica. Outros fingiram que aceitaram e outros não aceitaram. Fato é que os que não aceitavam eram condenados pela Inquisição. E aí o que eles faziam? Eles torturavam os familiares e os degredavam para o Brasil. Então, eles vieram engrossar no exílio, carregando todo aquele sofrimento, tanto que se você puxar no Google, né, exilados da Inquisição portuguesa no Brasil, tem os nomes. E os sobrenomes são a base de muitas famílias aqui no Brasil, muitos nomes comuns. Porém, haviam aqueles que ou fingiam, né, ou que realmente não aceitavam o catolicismo, e ao mesmo tempo, do outro lado, tinha pessoas plebeias, pobres, de baixo caráter, mas com ânsia, com ganância. Então a igreja fez uma proposta. Eles plantariam provas dentro dessas casas ou achariam os objetos de culto escondidos naqueles que fingiam ter aceitado o catolicismo, porque as maiores fortunas estavam ali. E depois, montada a cena,
eles delatariam essas pessoas à Santa Sé e eles receberiam 20% da fortuna e um título de nobreza. Esses povos eram custosos. Delatores. Então, o que o delator fazia? Falava. Entendeu porque que a maioria dos médios hoje não tem dinheiro? Nós estamos devolvendo muita coisa. É interessante tudo isso. Você quer falar? Fazer uma pergunta? Não, eu queria... Essa questão toda aí faz muito sentido, né? A gente usou a fala para destruir numa determinada época, num determinado momento da nossa existência espírito imortal, e faz todo sentido. A gente se surpreende, mas não deveria, né? Tá desligado, liga ele. Tá ligado? Então fala de novo. Então não, mas deveríamos. A questão toda, uma pergunta vinculada agora à oratória e à mediunidade. Você com a mediunidade ostensiva que tem, até nos relatou, né, um lance acontecido no final de semana. Eu queria saber, quando você está lá na tribuna, há um percentual Eulália Bueno maior ou menor em relação ao percentual influência, inspiração que vem do mundo espiritual? Porque você, como palestrante, eu vou fazer duas perguntas, uma só. Você deve preparar, encadear as ideias daquilo que você vai falar. Mas todo palestrante na hora tem aquela intuição. Quando a mediunidade é ostensiva, isso tende a ser maior. Queria saber no seu caso, quando você sobe lá, já aconteceu de mudar totalmente a palestra? Conte para nós um pouco sobre isso. Já aconteceu de mudar totalmente a palestra quando o tema é livre. Veja que a espiritualidade, ela é respeitosa e disciplinada, né? Então, assim, no tema livre, muitas vezes a gente percebe que eles direcionam mais a palestra. Mas uma coisa que a Maria do Rosário sempre me advertiu: no dia que você não estiver com o estudo em dia, você pode ter certeza que você vai falar sozinha. Nesse dia você vai falar sozinha. Então, o esforço da nossa parte. Outra coisa que é comum é quando, às vezes, lógico, não num congresso, embora a gente perceba no congresso, mas o congresso é uma sequência de oratória. Então, é um único trabalho. O trabalho espiritual não é feito em cima de um orador. É um trabalho que possibilita acontecer naquele ambiente, né? Mas, assim, principalmente na nossa casa espírita, às vezes nós estamos falando e encaminhando a palestra para o final, e o Martins Fontes, ou alguém da equipe dele, porque ele é médico, ele nos mostra um trabalho que está sendo realizado, um atendimento que está sendo realizado em torno de alguém, né, ou de algumas pessoas, e diz: você não pode encerrar agora. Segura aí. Deixa eu fazer Pode falar. Então, eu vou aproveitar o que a nossa querida irmã Eulália disse, né? Porque eu tenho muita admiração por ela, justamente por causa disso. Porque ela é uma dona de casa, como todos nós, né? É uma pessoa comum, que atende com muito carinho a todos, né? Com um grau assim de respeito muito grande a todas as pessoas. E eu admiro muito por isso. Avó, né? E essa disciplina que ela citou, que até é uma exigência, né, da médium, como que a gente adquire essa disciplina do estudo, né, da nossa mente, até por causa da mediunidade, porque eu tenho sofrido, né? Tenho sofrido muito, assim, com relação a tudo isso. Os ataques, né? A problemas de saúde que não existem, né? E eu vejo em você, e até me inspiro, né? Porque você tem todo um trabalho que todos nós temos. Dona de casa, esposa, mãe, avó, né? Companheira, né? E você consegue fazer com tanta disciplina tudo isso. E até mesmo, né, a cobrança. No dia que você não estiver com os estudos em dia, você vai fazer a palestra sozinha. E não é fácil, né, Eulália? Porque você tem aí o trabalho de escrever esses livros, de preparar tudo isso. Como que você adquiriu essa disciplina com tanta, né? Ou isso vai depois sendo comum? Como que acontece isso?
Lembra que eu falei que na minha adolescência eu passei sérios problemas obsessivos? Então, eu percebia que quando eu me dedicava a um trabalho dentro da casa espírita, para mim sempre, eu cito por base a casa espírita. Então, eu nunca pretendo me desvincular das tarefas mais simples da nossa casa espírita, né? Fazer o atendimento fraterno, ajudar na assistência social, nos bazares, né? Então, eu percebia, quando eu estava envolvida, e principalmente quando eu fazia aquele esforço, porque na obsessão, para você ler e para você entender, é uma coisa muito difícil. Então, eu pegava um parágrafo e eu tinha que ler 10, 20 vezes para atinar o que estava ali. Mas com esse esforço, eu mudava a sintonia. E como eu tenho a vidência muito ostensiva, então aquilo diluía e eu finalmente podia descansar. Então foi uma questão de sobrevivência. E a Maria do Rosário então nos exigiu, com o crescimento das tarefas que eu tinha, ela não ia dizer o horário, mas que eu tinha nas 24 horas do dia me dedicar ao menos 2 horas ao estudo para focar em alguma coisa verdadeiramente positiva e manter o padrão vibratório. Porque quanto mais ostensiva a sua mediunidade, mais facilmente você cai na obsessão também, se não cuidar. Gente, vou falar para vocês, o negócio tá bom, já tem 50 minutos de gravação. Ó, Edivina, eu queria falar que eu passo roupa muito bem, viu? Se você precisar, lavo e passo roupa muito bem. Cabe um pinga-fogo aqui, uma perguntinha, dá para ser rápida? Pegando o gancho de estudo, se você indicasse ou falasse as 3 principais obras que marcaram sua vida. Eu sou uma apaixonada por Paulo Estevam. O livro Paulo Estevam, para mim, é fantástico. Não sei nem definir, sabe? Memórias de um Suicida. Fala a minha alma e mostra que a vida é exatamente isso. É uma constante recuperação, né? E a Gênese, eu sou apaixonada pela Gênese, sabe? Eu acho que a Gênese é a ciência em forma de poesia. Então eu rendo assim muita gratidão aos espíritos que nos trouxeram esses livros. São os meus 3 livros de cabeceira que eu amo muito. Mais uma pergunta para cada um, rapidinho, pai bola, para a gente encaminhar o encerramento do programa. Vamos lá. Sem perguntas. Nossa, que ainda estou aqui no problema da delação. Ai, deu uma travada aqui. Não, fica tranquilo que você não foi um delator, não fica tranquilo. Eu fui corruptor, então. Não, assim, pelo menos você não foi um delator. O importante é o agora, entendeu? Você fazer um bom uso da oratória, sempre, entendeu? Sempre. Isso que é importante. Passado é passado. Exatamente. Passado é passado. Você tem alguma percepção ou os espíritos te apresentam, ou você participa daquelas reuniões de planejamento que a gente estuda nas obras? Olha, gente, eu vou dizer para vocês que há bem pouco tempo mesmo, a Maria do Rosário nos apresentou a edificação espiritual da nossa casa espírita. Então, a gente tem feito parte de planejamento de estudos dentro dessa casa, tá? Eu não me arrobo e se houver alguma participação minha em qualquer outra coisa, eu ainda não tenho condições de saber. Moralmente, assim, como espírito, não como Eulália. Então, essa dentro da nossa casa, eu posso te dizer que sim. Tá? Mas nós ainda estamos muito despreparados para isso, porque a gente está sempre dando nosso pitaco, né? E o nosso pitaco tem sempre uma visão muito distorcida. Estreita, né? Eulália, o movimento espírita vive momentos desafiadores. Deixa uma mensagem para nós que nos norteie, que sirva-nos de alguma forma. Eu acho que eu vou fazer uma delação de Jesus. Que vos ameis uns aos outros, como Ele nos ama. Eu acho que o movimento espírita não se deu conta que ele é feito de espíritos com graves falências morais.
Então, nós precisamos compreender que fazemos parte da família humana e que estamos aqui não para nos criticar uns aos outros. Quando o erro do outro ressalta aos nossos olhos, talvez seja o aviso amoroso da espiritualidade nos mostrando um espelho. Então, a gente precisa se unir mais, a gente precisa se compreender mais e saber que nenhum de nós está acima do outro. Que a obra, para estar completa, precisa da parte de cada um. E para isso nós precisamos estar unidos. Então que a gente se ame, se respeite mais. Eu me lembrei dos apóstolos, né? Não tinha o mais importante, mas tinha a necessidade de que cada um cumprisse o seu papel. Quer dizer, Jesus não estava preocupado se um era maior ou menor, mas preocupado que cada um se imbuísse da tarefa confiada para que isso multiplicasse. A gente está caminhando para o final do programa. Eu queria que você, porque assim, eu estava até aqui, acabou de chegar uma mensagem para a gente está encaminhando até para um atendimento fraterno, um dos nossos ouvintes. Tem muita gente preocupada com tudo que está acontecendo no nosso país agora. Umas chegam a pensar no desespero. Daí eu acho bacana o tema da esperança que a gente teve no último final de semana. Eu queria que você direcionasse algumas palavras, porque o Brasil é, sim, coração do mundo e pátria do Evangelho. E eu acho que cada um de nós, quando vê os meios de comunicação, seja rádio, TV, internet, se depara com situações difíceis no dia a dia. Mas é preciso que a gente entenda que quem está comandando esse barco não é qualquer um, né? Eu reporto todos a Revista Espírita, fevereiro de 1868, a mensagem de Lacordaire, que fala sobre os espíritos co-criadores em plano maior, no topo da evolução, que estão ao lado, esse é o termo que usa, ao lado de Deus, transformando toda a energia que emana de Deus em obras. Então eles são os grandes arquitetos, e um desses é Jesus. Nós sabemos que aqui caberia uma história linda que eu acho que as pessoas precisam saber para realmente entender que não importa eleger A ou Y, né? Quem governa a Terra é Jesus. Só que a transformação da Terra ou do nosso Brasil não depende de alguém que não seja nós mesmos. Então, nós estamos aqui para semear, cada um cuidar do seu canteiro. E veja que até os próprios candidatos nada mais são do que a representação daquilo que nós somos. Então, do nosso pensamento, da nossa energia. Então, nós, se queremos um Brasil melhor, não é A, B ou C que vai construir. Ele pode ser o que se destaca administrativamente para cumprir a lei. Mas o que rege é a soma de cada um de nós. Então, que nós sejamos mais otimistas, que nós sejamos mais esperança, mas não no pensamento, materializando a obra do Cristo, né? Então, eu encerro assim, com uma historinha do Chico, de que um dia ele foi ao Carandiru, em São Paulo, com o objetivo de visitar o pavilhão 9, que era dos criminosos de alta periculosidade, e não queriam permitir. Ele teve que assinar um termo de responsabilidade, entrou, os jornalistas se apinharam, e quando ele saiu perguntaram: Chico, você viu muitos obsessores lá dentro? Ele disse: nenhum, lá só tem espíritos de mães, porque o que os obsessores queriam eles já conseguiram. E nós estamos no pavilhão 9 neste momento, né? Então, que olhemos para a Mãe de Jesus e aceitemos o convite que ela está nos fazendo de acolhermos os obsessores, não acolhendo as ideias, mas oferecendo através desse convite da Mãe de Jesus um mundo diferente, para que eles também saibam que eles são anjos em construção e que o mundo melhor é para eles também. Muito bem. Nossa, o Fonte Viva de Luz a gente nem viu passar, olha aí, vai para 1 hora já de programa. Não tem problema não, é especial, é assim mesmo.
A gente sempre encerra o programa com a prece. Eu não vou deixar de aproveitar a sua presença aqui para fazer a prece, né? O programa é sempre assim, encerra-se com uma prece. Então nós vamos pedir que você, ao fazer essa prece, lembre dos nossos ouvintes que estão sempre sintonizados com a gente. Esse é um momento assim que o pessoal gosta bastante. E aí você encerra o programa para a gente com essa prece. Então. Não importa o espaço físico em que nos encontramos agora, nossas almas estão juntas. Quebre os limites do lugar onde você está, porque nós estamos no universo de Deus. Eleve sua alma a Jesus. Sinta Jesus perto de você. Abra essa comporta que retém tanta mágoa, às vezes revolta, dores que você não entende. Fale com Jesus. Chore se for preciso. Se necessitar lhe dizer algo mais forte, diga. Mas escute Jesus falando com você. Sinta esses olhos meigos depositados como uma fonte de luz sobre o teu lar, a tua família. Sinta o abraço de Jesus, abraçando a sua vida e iluminando cada célula do seu corpo. Perceba que as trevas da angústia, que talvez até lhe empurrassem para o abismo da desistência, batem em retirada. Que há um grito dizendo: eu me chamo Legião. Mas que agora, nos braços de Jesus, sentindo o calor de suas mãos, você está seguro, resgatando a alma que é. Entre os percalços do caminho, segue essa multidão, que somos todos nós, nessa estrada difícil, às vezes à beira do precipício, mas a multidão segue atrás de Jesus. Pense que a todo instante, principalmente naqueles mais difíceis, você estende o braço e toca a túnica do Mestre. Ele estanca diante da multidão, olha para você e diz: que queres que eu te faça? Cura-me, Senhor. Ergue-te, vai e não tornes a pecar. A dor passou, Jesus segue adiante. Não fique aí, vá com Ele, servir em nome dEle, estancar lágrimas, amparar os desvalidos, os solitários, amar os órfãos, amar os familiares, porque é a oportunidade que Jesus te confiou. E é Ele que neste momento, abrindo os braços sobre todos nós, sobre o nosso Brasil, reafirma o compromisso de coração do mundo, pátria do Evangelho. Que Ele permaneça junto de nós, mas que acima de tudo, sejamos nós a permanecer com Ele. Que assim seja.
Muito bem. Que assim seja. Obrigado, Eulália. Vamos para as nossas despedidas de cada um de vocês. William, obrigado por ter estado conosco aqui. Mas é sempre um prazer, né? Uma alegria estar aqui ao lado de companheiros, de amigos de jornada. Desejamos a todos os ouvintes, né, muita paz, né, que Jesus possa permanecer em nossos corações, ao nosso lado, mas que estejamos sempre ao lado dele e dos seus ensinamentos. Wellington. Bom, quem aqui tem que agradecer sou eu, de ter tido a oportunidade de participar com quem está aqui e com quem nos ouve à distância. Muito obrigado. Manuel. Uma alegria e uma profunda gratidão a vocês que abriram seus lares para nos receber, que para ecoar a voz da espiritualidade através desse bate-papo singelo entre amigos, buscando realmente reviver Jesus, reencontrar aqueles tempos inesquecíveis e voltar a sorrir como crianças correndo para o regaço do Cristo. Um abraço. Divina. Foi um grande prazer, né, recebê-los todos aqui na nossa casa, né, na Rádio Fraternidade, né, amigos, né, que a gente gostaria que viessem outras vezes, né, para esse bate-papo tão produtivo, né, em que a gente aprendeu tanto. E agora nessa prece final, né, ouvindo até as falas das pessoas que iam atrás de Jesus. A emoção foi muito grande, né? Eu agradeço muito, muito a todos, a Jesus por esta oportunidade bendita. Fiquem todos com Jesus e até a nossa próxima semana, se Deus quiser. Você vai falar um oi, Ângelo? Eulália, então suas despedidas. Que a gente não se despeça. Que nós estejamos sempre pensando uns nos outros e nunca nos sentiremos sozinhos. Isso é que é o importante. Então, os nossos corações estão interligados. Quem está nos ouvindo agora nunca está sozinho. Estamos juntos. E juntos somos fortes. A gente briga juntos pelo Cristo! Com certeza, como eu disse para minha neta, é difícil, mas eu consigo. Então... Gente, fica com Deus. Até semana que vem. Obrigado, um abraço. Esse foi um programa Fonte Viva de Luz especial que a gente gravou aqui nos estúdios da Web Rádio Fraternidade, podendo levar um pouquinho da experiência e da história da Eulália, compartilhando com você, ouvinte querido. Até semana que vem. Tchau!